Do que adianta? Tudo é perda se não tenho a ti. A tua palavra é o que me basta. Sem Jesus não sei para onde ir. Sem Jesus não sei para onde ir. Sem tua presença. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Bom dia, Bruna. Paz. Débora, paz. O mundo inteiro. Paz do Senhor Jesus. Bom dia, povo de Deus. Dia lindo aqui no Rio de Janeiro, hein? Você que não segue o perfil, siga esse perfil aí, hein? Se me esquecer daquele que me amou. Débora de Salvador, Bahia. Abraço pro povo aí, ó, da Bahia. Eu não tenho a ti. Bruna, não tenho nada. Vai compartilhando, povão de Deus. Nada eu serei. Você que não segue o perfil, siga este perfil. Não fica de fora. Tua palavra é o que me basta. Eu te levarei. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, Se eu não tenho a ti, não tenho nada. não tenho Nada eu serei. nada, eu sei. Sem ti, Sem ti, Senhor. só tua palavra. Só tua palavra é o que me basta. Eu te levarei. Eu te levarei por onde eu for. Graças a Deus. Você que está do outro lado, bom dia. Que o Senhor nos abençoe. Uma palavra nessa manhã para o nosso coração. Você que está aí do outro lado, que o nosso Senhor nos abençoe. Aqui a palavra de meditação, essa manhã, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 2, vamos ler o versículo de número 18 até o 21. A mocidade de Samuel. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que o Senhor voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Amém? Fala sobre o jovem Samuel, que foi um milagre, todos nós conhecemos essa palavra. Ana não podia gerar, mas no tempo certo Ana gerou, e então Samuel nasceu e Ana teve mais filhos para a glória de Deus. Ou seja, o que era impossível, Deus tornou possível. Que nessa manhã você venha ter essa certeza de que nada é impossível para o nosso Deus. A porta aberta, a saúde, vida sentimental, espiritual, sentimental, emocional, em todas as áreas, sim, todas as áreas, o nosso Deus, ele está agindo em nosso favor. Alguém crê nessa palavra? Diga: eu amo a palavra de Deus. Coloca aí: eu amo a palavra de Deus. Isso.
Porque a palavra do Senhor diz que Ana, diante daquela situação, diante de uma afronta, a Bíblia Sagrada diz que Ana, ela continuou buscando e orando ao Senhor. E é isso que importa. Diante da tua situação, não deixe de orar. Diante da situação que você está vivendo, não deixe de clamar ao Senhor. Por quê? Porque Deus, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que faz o que Ele quer. Ele é tremendo. Ah lá, a Bruna está dizendo, eu amo a palavra de Deus. Que lindo, Bruna, isso. Olha, e o que eu acho lindo é que Samuel, ainda bem novo, né? Ele com aquela estola sacerdotal, aquela roupa. E então Samuel, ele ministrava perante ao Senhor. Aí, ó, a missionária Antônia também dizendo, eu amo a palavra de Deus. Que benção, a palavra de Deus é tudo para nós aqui na terra. É a direção para o céu. Então, o que Deus ele faz é grande. Diga aí nessa manhã, eu viverei as grandezas de Deus. Olha aí, ó. Eu viveria as grandezas da Lana aí, ó. Deus abençoe, Lana. Ó, sabedoria, hein? Então, haja visto, irmãos, que até o que você perde, às vezes, é para abençoar alguém. Escute só. Eu tinha uma Bíblia, eu sou muito apegado com Bíblia, com livros, né? Daqui a pouco eu já vou sair para ir no monte, né? E sempre eu levo meus livros de estudo, né? Uma caneta, um caderno, né? Pequeno, né? Para não pesar muito. E eu perdi uma Bíblia, a doutora Jéssica Aline A Paz. Uma Bíblia que eu amava muito, era uma Bíblia missionária, que um amigo meu da Adventista, um evangelista da Adventista tinha me dado. Perdi ela lá no Monte do Azeite. Fiquei com aquilo na mente, né? Aí eu falei, agora eu só tenho só uma Bíblia pequena. Eu vou deixar essa Bíblia pequena em casa para não perder ela de novo. Porque, gente, eu tenho um sério problema de esquecimento, né? Um sério problema de esquecimento. Eu esqueço, já perdi terno, já perdi celular. Sério problema. Então, aí ontem, né, fui convidado para poder trazer uma mensagem e tal. Fui sem Bíblia, aí falei, irmãos, eu tô sem Bíblia, não é por nada não. Aí expliquei pros irmãos, tal. Aí o pastor Jorge, gente, um homem de Deus, e a esposa dele me viu pequenininha, a esposa dele. Eu abracei ela, abracei ele, peguei o contato deles. Irmãos, no momento que eu estava trazendo uma mensagem, e foi uma luta ontem, que o carro ontem na estrada, né, não quis pegar por nada. Nós chegamos lá já 8h30, né, mas conseguimos chegar, trazer uma mensagem. Na verdade, chegamos lá 8h20. Né? Aí eu trouxe uma mensagem de 10 minutos, 12 minutos. Na verdade, foi mais uma conversa, né, uma palestra do que uma pregação. Daí aí, no caso, eu falando, eu vou lá buscar a Bíblia para você agora, irmão. É missionário que tu quer? Pastor Jorge é uma relíquia, né, irmão? E foi lá, trouxe a Bíblia para mim, irmão. Tô com a Bíblia aqui, ó. E eu li nessa Bíblia, né? Gente, é muito lindo. E aí hoje, falando sobre Samuel, né? A palavra aqui foi quem chegou depois, né? O primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 18 ao versículo 21, né? A mocidade de Samuel. E Samuel se dedicou para Deus, e por causa dessa dedicação de Samuel, Deus fez ele grande. Diga, eu amo a palavra de Deus. Coloca aí, eu amo a palavra de Deus. Coloca aí. Coloca, eu amo a palavra de Deus. Sabe por que eu amo a palavra de Deus? Porque quando você se dedica para Deus, aí, ó, tá vendo? E a palavra de Deus é a direção para chegar no céu. E eu amo a palavra de Deus porque, assim como Deus fez com Samuel, ele era pequeno.
é um jovem, um moço. Mas a dedicação de Samuel fez com que ele fosse grande. Quem foi Samuel? Foi sacerdote, profeta e juiz. Ele teve 3 cargos. Por quê? Porque ele se dedicou. Grave essa frase aqui para o seu dia. A sua dedicação trará o teu sucesso. Vou repetir. A tua dedicação trará o teu sucesso. Diga aí, eu amo a palavra de Deus. Coloca aí, eu amo a palavra de Deus. Um dia, um pastor muito sábio falou assim para mim assim, ó. Igor, você quer pregar só em Engenheiro Pedreira? Ou você quer pregar em outros lugares? Falei, o meu sonho é pregar em outros lugares. Ele virou para mim e falou, vai para o curso de teologia, vai estudar a palavra, vai examinar a palavra, ora, mas também vai aprender. E eu achei lindo aquilo, porque ele falou para mim assim, vou te dar um exemplo. Por que o apóstolo Paulo foi o que mais escreveu carta e o que mais plantou a igreja? Ninguém plantou mais igreja do que o apóstolo Paulo. Dizendo dos apóstolos. Ninguém viajou mais do que o apóstolo Paulo. E eu falei, não sei não. Ele falou, porque Paulo, ele era poliglota. Paulo falava todas as línguas e ele era entendido. Ele sabia entrar e sair em qualquer lugar. Então ele falou, se você quer só pregar aqui na nossa cidade, não faz curso, não estuda, você vai ser um pregador só daqui, que nem muitos que tem aqui, que não procura a aprender mais, diz que já sabe. Ele virou para mim e falou assim, grava isso, o sábio aprende todo dia, né? E o tolo, quando diz tolo, tá? É a pessoa que não gosta da sabedoria. O tolo diz que já sabe. O sábio aprende todos os dias. Então, Samuel, todos os dias ele aprendia algo. Ele estava sempre na dedicação ao Senhor. Por isso que a dedicação dele trouxe as grandezas de Deus. Diga, eu amo a palavra de Deus. E Samuel, ele, em um momento muito difícil, aonde que Deus não falava, está na Bíblia. Não tinha visão manifesta, Deus não falava em sonho, Deus não falava por meio de ninguém. A situação estava difícil em Israel. E antes que a lâmpada se apagasse, Deus chama o nome Samuel. Entenda que nos piores períodos da vida, da história, Deus sempre vai levantar alguém. Talvez Deus levantou você na sua família. Talvez Deus levantou você para lutar pela sua família. Deus levantou você para orar por alguém da sua casa, por alguém da sua família. E você vai ser grande. Se dedique a Deus. Se dedique a Deus. Diga, eu amo a palavra de Deus. Coloca aí. Eu amo a palavra de Deus. Interessante que Samuel, ele viveu em uma época de uma grande crise existente. Aí a doutora Jéssica, e a doutora Jéssica conhece a palavra. Samuel viveu em uma grande crise existente espiritual. Existem pessoas agora que nesse momento estão vivendo uma crise existente espiritual. Olha o Thiago Henrique aí, ó. Que bom que você ama a palavra de Deus. A crise existente espiritual é um momento em que nós olhamos assim e nós pensamos assim, agora não tem mais jeito para mim não, hein? Parece que tudo está fechado. Parece que não tem mais uma solução para mim. Mas eu tenho uma mensagem do céu para você. Eu tenho uma mensagem do céu para você. E eu tenho a certeza que você vai viver as promessas de Deus na sua vida.
Ontem eu trouxe essa mensagem aqui, doutora Jéssica, olha que mensagem forte. Diga aí, eu amo a palavra de Deus. Coloca aí, eu amo a palavra de Deus. Provérbios, capítulo de número 10, versículo de número 24. Vamos lá. Provérbios, capítulo 10, versículo de número 24. Grave essa palavra na tábua do seu coração. Na tábua de carne do seu coração. Olha que palavra linda, hein? Ó. É a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 24, versículo de número 10. Diga aí, eu amo a palavra de Deus. Coloca aí, eu amo a palavra de Deus. Diz assim, ó. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Grava esse versículo para o seu dia. Provérbios, capítulo 24, versículo de número 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Sabe o que está dizendo aqui? A doutora Jéssica, ela pode até entrar aí para trazer uma mensagem também, para complementar, se ela estiver na escuta. Renata Silva, prepara um louvor aí, nessa manhã, para abençoar as nossas vidas aí. É o seguinte, doutora Jéssica, aqui nesse texto de sabedoria, diga aí, você que está entrando, eu amo a palavra de Deus. Aqui em Provérbios, que nós acabamos de ler, Provérbios capítulo 24, versículo de número 10, diz, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Quer dizer que se eu acordei mal, angustiado, ou em um momento em que a depressão, ainda mais você que já passou por depressão, eu que já passei por depressão, nós lutamos todos os dias. Se você se mostrar fraco no momento da depressão, da tua luta, essa luta vai te vencer. Agora, se você no momento da tua depressão, da tua luta, for mais forte, então você vence. Eu venço a depressão, as lutas, todos os dias. Por quê? Porque eu dou um chute na depressão. Dá um chute aí agora. Dá um chute na depressão, dá um chute no problema agora. Seja forte, seja maior do que essa luta que vem sobre você, contra você. E você vai vencer essa luta. Só assim você vence. Agora, se você se entregar, aí você perde. Aí a tua força vai ser pequena e você vai ser vencido. Doutora Jéssica, é contigo. Traz uma mensagem aí. Você é uma benção. Coloca aí, eu amo a palavra de Deus. Vamos receber agora a nossa doutora Jéssica, que vai trazer uma mensagem. Paz do Senhor Jesus, para todos os ouvintes, amigos, irmãos, amados filhos de Deus. Quero estar pedindo perdão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, pelos meus pecados, atos, pensamentos, palavras, iniquidades, gestos, obras, pecados ocultos, transgressões. Peço perdão à amada igreja, amém? Eu vou deixar para meditação essa manhã o livro de Filipenses, capítulo 1, verso 3. As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Aqui vai falar, do apóstolo Paulo, preso no cárcere. Ele não deixou se abater mediante que estava no cárcere. Ele não perdeu tempo, para o Evangelho ser expandido. Ali ele estava escrevendo, para a igreja de Filipe. Então, amados irmãos, eu sei que às vezes a gente fala assim, eu amo a palavra do Senhor. E às vezes a gente, mediante as aflições da vida, colocar em prática é que às vezes a gente acha que é difícil.
Mas na verdade, eu falo algo para vocês. Difícil é não estar na presença de Deus. Porque aqui o apóstolo Paulo nos ensina que mesmo ele no cárcere, né, ele estava na presença do Senhor, né? Ele não estava preocupado com a situação. E muitas das vezes, irmãos, a gente está com um problema para resolver. E muitas das vezes a gente não sabe como resolver aquele problema. Só que quando a gente está na presença do Senhor, quando a gente está com o nosso coração voltado totalmente ao Senhor, vai vir aquela aflição, mas você entende que mediante a tudo é necessário entender que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, né? É a carta declarada que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipe, aos Filipenses, capítulo 1, verso 3. Então, que a gente, né, venha se regozijar, né, no Senhor, né? Ontem eu dormi ouvindo a palavra do Senhor e eu tô acordando ouvindo a palavra do Senhor. Então, isso para mim é muito gratificante, né, amados irmãos, porque mediante a luta que vivemos diária, né, todo dia a gente tem que lidar com uma situação diferente, né? Agora tem milhares de pessoas no mundo que pode estar com a sua conta bancária assim com muito dinheiro, mas e a presença do Senhor, né? E a presença do Senhor, porque não é sobre o dinheiro, amados irmãos. Eu sei que a gente precisa de dinheiro, sim, mas a gente precisa olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. E a gente tem pessoas agora no mundo todo que a conta pode estar 0,00, mas a pessoa tem tanto Deus, que ela não está preocupada com a conta bancária dela, né? Ela está preocupada de sentir a presença de Deus, né? E o apóstolo Paulo, ele me chama a atenção nessa carta, né, aos Filipos. E veja, Paulo, quando ele foi jogado na prisão por anunciar o evangelho, sua atitude foi surpreendente, otimista. Ele escreveu à igreja de Filipo: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo encarou o seu aprisionamento como uma nova plataforma para evangelizar a guarda do palácio romano. Além disso, outros cristãos foram encorajados pela situação de Paulo a compartilhar o Evangelho com mais ousadia. Ou seja, irmãos, não é sobre a conta bancária estar zerada ou estar com milhões, né? Porque muitas das vezes a gente vai ouvir pessoas falar assim: ai, mas eu não tenho dinheiro para isso, ai, eu não tenho dinheiro para aquilo. Eu não sei, né, que eu peguei o irmão Igor falando aqui que ele, né, ele tem os livros dele, né? Agora ele vai se formar agora, mas se a gente for ouvir quem tá vendo ele agora, não sabe o que ele vem passando, né? Não sabe o que ele vem enfrentando, mas ele não se deixou abater, né? Ele cresceu no lugar da aflição dele, e isso me chama muita atenção, né? Porque o doutor Igor, né, fez a análise pessoal dele comigo e me sinto muito honrada de entender que essa palavra aqui que eu estou situando, né, no livro de Filipenses, tem tudo a ver com a nossa vida. Tem tudo a ver com a nossa vida.
Porque eu entendo o seguinte, que eu e você que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus essa manhã, a gente tinha todo o motivo do mundo para fazer o quê? Ah, ouvir a palavra de Deus, eu vou tomar meu banho e vou ver algo para mim. Mas a gente entendeu essa manhã que ouvir a palavra de Deus é o mais importante. E depois a gente vai fazer nossas coisas com excelência. Mas primeiro, ouvir a palavra de Deus com excelência é o melhor que a gente tem a fazer essa manhã. Porque o dia tem 24 horas e a gente está dando a primícia a essa manhã para Deus, né? Tá dando o primeiro para Deus. E ontem, amados irmãos, antes de dormir, eu lendo o livro Pão Diário, veio uma reflexão, né, nessa palavra aqui que eu tô lendo para vocês, o apóstolo Paulo evangelizando, né? Olha tudo que a gente tem para fazer para evangelizar, né? Ontem aconteceu uma situação, eu vindo da igreja, eu glorifico a Deus, estou muito alegre com o Senhor. E ontem, antes de dormir, eu li a palavra do Senhor e eu falei assim, Senhor, eu preciso ser uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, pois ainda eu não estou cheia da Tua presença, Senhor, porque ainda eu deixo algumas coisas me abalar, eu deixo algumas palavras me abater, Senhor. E uma mulher cheia da presença de Deus, Senhor, ela não deixa nada abalar ela, por mais que tá doendo, né? E aí eu passei, né, pelo luto do meu pai, do meu irmão. Eu passei por tantas coisas na vida e eu não me abatia facilmente. E porque agora na tua presença, Senhor, eu vou me abater, sabe, amados irmãos? Então, isso me chama a atenção. O apóstolo Paulo, ele naquele cárcere, né, sendo prisioneiro em Roma, o que ele está ensinando? Que ele estava cheio da presença do Senhor. Ele estava tão cheio da presença do Senhor que ele sabia o que ele ia fazer. Então que a gente venha pedir, né, o discernimento do Senhor para que a gente possa evangelizar pessoas com sabedoria de Deus. Porque, amados irmãos, essa plataforma aqui mesmo, TikTok, o tempo que o irmão Igor está aqui, ele traz a mensagem do Senhor. Mas quantos canais tem aqui, né, que as pessoas fazem barganha com a palavra do Senhor, quando não faz barganha, outras coisas que a gente vê horrível, porque hoje o celular ele traz um mundo para nossa casa, essa é a verdade, mas a gente tem que buscar muita sabedoria, muito discernimento de Deus, para que a gente não venha deixar as palavras ao contrário, as situações adversas engolir a nossa vida, né? Porque quando a situação ruim chega, o que acontece? O desespero quando bate, o que acontece? A gente não tem o discernimento na mente para a gente ter o que fazer. E o apóstolo Paulo, ele estava ali preso, reescrevendo a carta. Ele estava dando o melhor dele. Ele estava evangelizando, ele não estava perdendo o tempo dele. E às vezes, amados irmãos, a gente perde tempo com coisas banais, né? Eu, particularmente, eu não gosto de pedir dinheiro, o irmão Igor não gosta de pedir dinheiro, mas eu entendo o seguinte, nós precisamos ser colaborador da obra de Deus. Às vezes, R$ 1 que você dá para algo, para Deus, ou R$ 2, ou R$ 3, ou R$ 5, ou R$ 10, R$ 100, você tá fazendo algo grande. Às vezes você vai dar R$ 1. É como se fosse R$ 1.000. Por quê? Você tá dando aquele R$ 1
de todo o seu coração. Agora tem pessoas que vão dar R$ 1.000, mas vai dar pensando o quê? Ah, eu tô dando esses R$ 1.000 aqui porque eu posso, eu sou o bambambam. Não tá dando de todo o coração. Olha a diferença. Aqui eu tô dando 2 classificações. Então, tudo que você for dar, amados irmãos, para Deus, dê de coração. Faça de coração. Porque o Senhor vai te recompensar 100 vezes mais, né? É a palavra do Senhor que, né, nos esclarece, nos declara isso. Então, muitas das vezes a gente fala assim, ai, eu vou, né? O outro dia o irmão Igor estava aqui, né? Foi sábado, era meu aniversário, e ele pediu oferta, né? E assim, a igreja na hora de dar, ela, ai, eu vou abençoar para quê, né? Amados irmãos, eu sou prova viva. Como é bom semear na vida do irmão. Não é só do irmão, não. É semear em tudo. Semear aqui no TikTok, semear lá na nossa igreja, semear às vezes numa família que está passando uma escassez. Gente, como é bom você ter para semear. Porque o irmão Igor, ele não sabe, mas eu vou falar aqui, vou testemunhar, porque Deus está enchendo a minha boca para falar, então eu tenho que falar. Ele me abençoou com R$ 50, irmãos, e parecia que era R$ 50.000, sabe? E Deus, ele, sabe, ele semeou na minha vida, ele nem sabe assim o que eu estava vivendo, mas aquele dinheiro, louvado seja Deus, fez a diferença na minha vida naquele novo dia, né? Que eu estava fazendo mais uma primavera, supriu, né, uma necessidade minha, e que o Senhor Jesus, né, venha multiplicar na vida do Dr. Igor 100 vezes mais, para a glória de Deus. Sabe por que eu tô falando isso aqui, irmãos? Porque não é sobre valores, mas é sobre quando você tem a atitude de fazer o que ninguém tá fazendo. Então, assim, às vezes a gente não tem, mas às vezes a gente tem R$ 1, R$ 2, R$ 3, R$ 5, né? Ele pediu uma oferta, se eu não me engano, R$ 10. Aí todo mundo, eu não tenho, eu não tenho. Mas, gente, às vezes a gente tem R$ 4, R$ 5, R$ 1. Não importa, se você for dar de coração, Deus, ele vai receber. Agora, o que adianta eu dar muito sem o meu coração? Porque, na verdade, irmãos, Deus não precisa de dinheiro não, tá? Deus, ele precisa de quê? Ele quer o nosso coração disposto e entregue para ele. Então, que a gente venha mergulhar em águas profundas, porque é tão bom estar, né, mergulhando em águas profundas. Eu senti de falar tudo isso aqui, amados irmãos, mas que a gente venha estar na dispensação do Senhor, que a gente venha entregar o nosso coração. Não estou aqui falando de dinheiro para você dar o que você não tem, porque a gente só dá quando a gente tem para dar. Mas eu estou falando, não prenda a sua melhor oferta, que é a adoração ao Senhor. Não prenda. Às vezes você tem R$ 1 em moeda, você fica com vergonha de dar lá na sua igreja. Não fique com vergonha de dar. Lembra da viuvinha e as moedinhas? Ela deu e Deus recebeu. E lá naquele dia Deus não recebeu a oferta de muitos, mas recebeu a da viuvinha. Então, gente, a oferta, quando a gente resolve dar, Deus está dando um destino para nossas vidas, né? Coisa boa é a gente entrar aqui no TikTok e tá ouvindo o profeta, né? O evangelista Igor, né? É maravilhoso, né? Porque a palavra que sai da boca do profeta dá destino para nossa vida. Então, amados irmãos, você que ainda não semeou nessa obra aqui,
tá? Você que está chegando agora, você que ainda não conhece o ministério do Igor, começa a seguir o evangelista, seja cooperador dessa obra, seja um colaborador dessa obra. Irmã Jéssica, como eu faço? Pede pro evangelista Igor o Pix dele, oferta R$ 1, R$ 2, R$ 5, oferta o que você tem, porque ele é um evangelista que ele tá pregando dentro do tempo, fora de tempo, tá? Ele tá pregando na rua, nos templos. Ele não é um profeta que ele só fica lá no templo, não, amados irmãos. Eu conheço o evangelista Igor pessoalmente. Ele faz a obra com zelo, com amor. Então não vamos deixar de semear na vida dele. Não vamos deixar. Se você tem R$ 1, que o doutor Igor venha colocar o Pix dele aqui, ó. Se você tem R$ 1, ó, tem 10 pessoas nos ouvindo. Se cada um der R$ 1, já é R$ 10 pro evangelista Igor fazer algo. É uma passagem, né? Que às vezes ele precisa se locomover. Às vezes é um pão, que às vezes ele, vou levar hoje pão, vou na consagração, vou levar um pão. Deus coloca no nosso coração, irmão, de levar um pão, compartilhar o pão com a comunhão na igreja. Eu não sei se alguém já foi em consagração que levou um bolinho, um pão. Eu já fui. Então, às vezes, R$ 10 dá para fazer tanta coisa. Então, se cada um de nós aqui dá R$ 1, olha só, a gente vai... O que é R$ 1? Me fala, o que é R$ 1? Não é nada. Irmãos, não é que a gente tá pedindo dinheiro aqui, não. Mas vê se você vai me entender. Dá quem pode dar. Quem não pode, Deus vai te abençoar do mesmo jeito. Porque não é sobre dinheiro. É sobre a atitude que a gente tem. Tá? Às vezes R$ 1 que você vai abençoar o profeta, Deus vai te abençoar 100 vezes aquele valor que você abençoou. Se você tem R$ 2 na sua conta, abençoa o profeta, dá? Abençoa, porque você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai repreender o migrador, o cortador, o devorador, o destruidor. Deus vai repreender os gafanhotos nas suas finanças, porque você está abençoando o profeta. E quando a gente resolve abençoar o profeta, amados, somos abençoados de uma forma abundante. Então não deixe de abençoar esse ministério, porque esse ministério aqui é um ministério sério, é um ministério que pregou a palavra do Senhor com excelência, tá? Eu não tô falando isso aqui elogiando o evangelista Igor, não. Eu tô falando que o Senhor enche minha boca agora para falar. Agora você que tá chegando agora, não conhece o evangelista Igor, não precisa semear. Fique em paz. Agora você que está sempre aqui nessa plataforma, semeia na vida do profeta. Semeia. Porque graças a Deus, o evangelista Igor, ele não tem problema em fazer a obra dentro de tempo e fora de tempo. Então eu glorifico pela vida dele, que o Senhor venha estar honrando cada dia mais e mais ele, que o Senhor venha cobrir ele com o sangue dele carmesim, que o Senhor venha guiar, proteger o evangelista Igor, porque só o evangelista Igor sabe a fúria que ele passa todo dia, né? Porque ele cresceu, amados irmãos, no lugar da aflição dele. E coisa terrível é a gente crescer no lugar da nossa aflição, né? Mas olha, coisa boa é ver eu estar vendo a honra sobre a vida do profeta. Eu fico honrada de caminhar nesse tempo com o profeta evangelista Igor. Sabe por quê? Eu moro aqui em Cabo Frio, tem pessoas que têm acesso a mim, não dá nada por mim. O evangelista lá na Baixada do Rio de Janeiro me honra. Não me honra só em ofertar na minha vida, não. Me honra de várias maneiras, com palavra, oração, com amizade. Então, amados irmãos,
É isso que Deus faz. Deus coloca alguém de longe para te honrar. E aqueles que estão de perto que é para honrar, não quer honrar. É forte isso, né? E aqui eu agradeço a minha oportunidade a Deus, que o Senhor venha estar cravando essa palavra no nosso coração, né? O apóstolo Paulo no cárcere, ele não se perdeu tempo em evangelizar. Então, que a gente possa estar atentos, né, a fazer aquilo que o Senhor requer de nós. E você que é um colaborador dessa obra aqui, que conhece o trabalho do evangelista, abençoa. Abençoa, que você vai ser abençoado de forma abundante. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ah, irmã Jéssica, eu só tenho R$ 1 mesmo. Abençoa com o seu R$ 1, que você vai ver o que Deus vai fazer. Ah, irmã Jéssica, eu só tenho R$ 5. Abençoa com os seus R$ 5 e faz prova com Deus para você ver o que vai acontecer. Que quando a gente abençoa o profeta, a gente é abençoado de forma abundante. Então, faça hoje, não deixe para depois. Amém? Quem pode abençoar o profeta aí? Coloca um amém aí. Depois o profeta tá orando. Quem pode estar abençoando? Coloca um amém aí. Por favor, para a gente identificar aqui. O profeta colocou aqui, ó, a chave dele. Louvado seja Deus. Ninguém colocou amém, mas né, tem pessoas me ouvindo aqui. Eu agradeço a rica oportunidade. Deus seja louvado. Que a gente venha guardar a mensagem do Senhor no nosso coração neste novo dia. Amém? Deus abençoe a serva do Senhor, irmãos. Uma palavra, Tiago, capítulo 1, versículo de número 27 diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Irmãos, ontem eu estava, depois os irmãos dão uma olhada aí, ontem eu estava numa festa, ganhei uma pessoa para o Senhor Jesus, e depois os irmãos dão uma olhada lá. Tem gente que eu duvido que, pregadores aí, duvida que iria pregar no local daquele lá. Irmãos, eu amo, irmãos, eu amo. Daí eu coloquei até aí para todo mundo ver. Mas eu coloco mesmo, irmão. Para muitos aquilo é vergonha. Você está pregando no meio do pato, no meio da galinha, no meio do galo, no meio dos cavalos, na terra de chão. Mas, irmão, não é sobre o lugar, é sobre amar as vidas. É por isso que a doutora Jéssica estava falando aqui, é uma realidade. Nós precisamos entender que servir ao Senhor, chamada, não é eu escolher quem eu devo pregar, para quem eu vou pregar, o local que eu vou pregar. Só que hoje nós estamos vivendo um meio evangélico em que as pessoas, elas escolhem. Por exemplo, uma catedral, é uma festividade, então eu vou pregar. Agora é um culto no meio do pato, no meio da galinha, do galo, então eu não vou pregar não, irmãos. E eu amo isso, gente. E ele falou assim para mim: Igor, eu vou dar um culto de agradecimento pela minha filha. Minha filha fez aniversário, né? E eu quero dar um culto de agradecimento a Deus. Eu falei: e eu vou? Tá vendo, irmão? E aquele local que os irmãos viram, aí que tá os irmãos que não viu ainda, você que não segue, você que não vê lá meus vídeos, vê lá. Aquele local ali, irmão, em julho vai ser mais um ponto ali pra gente falar do amor de Deus, né? E nós estamos precisando de uma caixa, irmão. Porque se vocês viram, não sei se vocês repararam, aquela caixa não é dele. Aquela caixa ele alugou, irmão. Ele alugou a cadeira, ele alugou a caixa.
só para fazer o culto, irmão. Olha só o amor. Ele falou, Igor, você quer vir, irmão? Igor, você pode vir quando você quiser. Por quê? Porque essas pessoas que estão vindo, né, irmãos, das drogas, ele veio das drogas. Essas pessoas que estão vindo da droga, eles gastavam dinheiro em cima de dinheiro em drogas, irmão. E agora, liberto, eles investem na obra de Deus. Entendeu? Então, gente, olha, eles não têm pena, não. Eu digo pra vocês. Ó, lá no culto na barraca, doutora Jéssica, a gente não pede oferta. E, ó, o povo lá pinta a barraca, já pintou a barraca. O microfone tava ruim. Ainda tá, né? Aí uma pessoa doou um microfone novo. Gente, é uma obra linda. Irmãos, e é que a missionária Jéssica falou aí, né? Ela é missionária, ela é doutora, tá? Ela é psicanalista clínica, né? Terapeuta, ela é uma benção. E ela sempre somou na minha vida. Então, amizade é tudo. Amizade é tudo. A Bíblia fala que tem amigo mais chegado do que irmão. Então, o povo de Deus, escute só que eu vou falar para você. A verdadeira religião não é a placa, a denominação. Não, a verdadeira religião é a placa A. A verdadeira religião é a placa B. Não. A verdadeira religião é você amar e você cuidar. Aqui no caso de Tiago 1,27, está dizendo, né, que a verdadeira religião é você cuidar dos órfãos, aqueles que estão sozinhos, órfãos e viúvas, nas suas necessidades. Esse é o primeiro passo. É servir. E o segundo passo? O segundo passo é você não se contaminar com este mundo. Você fazendo isso, aí sim você está fazendo um papel de um verdadeiro religioso. Que essa é a religião verdadeira. Fora disso, você será apenas um religioso, dizendo que tem Deus, dizendo que é, mas na verdade para Deus você não é. Então, e outra, irmãos, acerca de ofertas, você que acompanha aqui, você sabe que aqui a gente não usa manipulação nem lavagem cerebral. Vocês sabem. Tá aqui, ó, a Renata que um dia me chamou e falou, Igor, eu fico feliz porque eu recebi de Deus. E a Renata Silva falou, eu senti de honrar com R$23, porque Deus tocou no meu coração. Não foi, Renata? Renata tá na escuta aí, ó. E no momento ali que eu estava falando sobre oferta, sobre voto, não foi? Ela falou que sentiu. Então, esse negócio de oferta, de voto, pessoal, olha só, isso vem do coração, tá? Oferta, voto. E quando você vê eu fazendo voto aqui de R$23, depois é só você dar uma olhadinha aí nos nossos trabalhos, que você vai ver a gente de um lado para o outro, de um lado para o outro. E é muitos custos, gente. É muitos custos. Ontem a gente quase morreu na estrada. Ninguém vê isso. O carro deu ruim. E Deus multiplicou. Ontem a gente quase morreu, doutora Jéssica. Um carro que não dá ruim por nada. O carro deu ruim na estrada. Eu tive que pegar do meu dinheiro. Tive que comprar um galão. Tá vendo aí? Sabe quanto que foi o galão? R$15. Não tinha galão. Aí a moça me deu, né, ali R$20 para colocar a gasolina. Chegou lá. Tem aí o galão, mas é R$15. E se eu não tenho, gente? E aí? Mas graças a Deus, Deus tem suprido as necessidades. Então, querendo não, são pequenos detalhes. São pequenos. E era concernente à obra que eu estava indo pregar. E outra, é bom relatar isso aqui. O povo que eu fui pregar ontem, o povo de Japeri, eu fui lá
não cobrei um centavo. Não cobrei um centavo. Trouxe uma mensagem, que foi mais uma palestra, de 10 a 12 a 15 minutos. Porque a gente chegou tarde já. E essa é a obra que a gente faz no Rio. Eu falei, gente, olha só, eu vim aqui, não cobrei nada, tá? A única coisa que eu peço para os irmãos é oração, tá? Para que o Senhor Jesus venha nos livrar de todo mal. E a gente foi embora. Tá vendo, irmão? Agora tem gente que não vai, não. Vou nada, vou gastar do meu dinheiro. Então, irmãos, é por isso que eu digo, essa obra aqui é diferenciada, irmão. É por isso que tem vários testemunhos. Então, quando você, no momento que você vê aí a gente falando, irmãos, ajude a obra, vai ter um voto, irmão, de R$23. Irmãos, de fato é para a obra de Deus. De fato é para a obra de Deus. E Deus sabe quem pode e quem não pode. Tá? Deus sabe de tudo. Tá bom? Então eu quero esclarecer isso aqui para vocês. Tá bom? Eu não gosto de manipulação, né? Eu não gosto de lavagem cerebral, eu não gosto de engano. Eu não gosto. Porque, irmãos, a minha cidade é uma cidade humilde. Então, eu mesmo, para sobreviver, eu vivo numa guerra, vendo meus biscoitinhos, meus perfumes. Desde novo eu sempre vendi minhas coisinhas. Então, eu gosto das coisas certas, irmão. Jamais eu vou abrir uma live aqui para extorquir o povo, que nem muitos fazem por aí. E você vai ver, não tem relato nenhum, de vídeo nenhum, deles pregando a palavra na rua. Não tem relato nenhum deles fazendo a obra do Senhor, social. Só pede. Pede e cadê? Esse dinheiro tá indo para onde? Aí passa um tempo, você vê a pessoa lá em outro país, é ou não é? Agora aqui não. Aqui eu mostro, irmão, aqui ó, o microfone, aqui que os irmãos doou, tá aqui. A tenda tá aqui. Tudo, os dinheiros arrecadados eu mostro. E sabe por que, irmãos, eu coloco aí mesmo? Eu faço questão de gravar quando eu tô nesses lugares humildes. Eu não faço questão de gravar quando eu tô em lugares grandes, não. Pra você ver que quando eu tô em lugares grandes, é o pessoal que grava pra mim, que eu nem ligo. Essas multidão de 300, 500 pessoas. Porque pela misericórdia de Deus e graça e bondade, eu também vou em várias igrejas grandes, né, e tal. Mas eu, pra mim, tô nem aí. Você vê que é as próprias pessoas que gravam pra mim. Eu não faço aquela questão de gravar. Mas agora, quando é um lugar humilde, eu faço questão, porque eu sei que ali estão, na verdade, os que necessitam de verdade. E ontem o irmão ficou muito feliz comigo, né? E, gente, é muito linda a obra de Deus, tá? Então você que está ouvindo, eu quero esclarecer isso aqui hoje, nessa manhã, tá? Irmãos, eu aprendi algo. Quando você ajuda alguém que não pode te ajudar, grava isso. Eu vou passar para Renata louvar, tá bom? E vou encerrar a live. Meio-dia eu vou fazer uma oração por todos nós, né? Quando eu digo todos nós, porque eu também estou incluído. A oração, guerra contra o mal, a oração do livramento. Por quê? Porque meio-dia, diz o texto, né? Nem mortandade que assola o meio-dia. Então, meio-dia, o espírito da morte vem sobre a terra, né? Essa é a palavra que fala. Então, nós estaremos orando meio-dia, tá bom? Guerra contra o mal. Então eu quero esclarecer isso para vocês, tá bom, gente? Quando você, grava isso que eu vou te falar. Quando você ajuda alguém que essa pessoa não tem como te devolver, você tá fazendo para Deus. Porque tem gente que faz, por exemplo, você oferta na vida de uma pessoa que você sabe que tem condições. Uma hora ela vai retribuir para você. Agora, você retribuir na vida de uma pessoa que muitas das vezes ela não tem condições nenhuma, você está, irmãos,
emprestando para aquela pessoa, está fazendo para Deus. E aí a recompensa não vai vir daquela pessoa, vai vir de Deus. Amém? Essa é a palavra. Vamos lá. Renata Silva, aquele louvor, que Deus abençoe você. Deus abençoe você, meus irmãos. Paz divina. Fique aí com a nossa irmã Renata Silva, que vai louvar ao Senhor Jesus. Lá de Natal, hein? Já vamos encerrar já, doutora Jéssica. Após esse louvor já vamos. Senhor. Amém. Deus abençoe todos aí. Diga aí, irmão, eu amo a palavra de Deus. E Deus está escrevendo a sua história. E às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer vencer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você contar um hino de vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. E Deus está escrevendo a sua história. E às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra... Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar um hino de vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente Ele poderá falar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente Ele poderá falar. O escritor está escrevendo a sua história. Somente Ele vai dizer o dia e a hora. O escritor está escrevendo a sua história.
Somente Ele vai dizer o dia e a hora. Amém? Eu quero agradecer a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe, Renata Silva. Olha, vocês que vão assistir pelo YouTube, curte, comenta, compartilha, tá? Essa foi mais uma live mundial feita pela transmissão via internet para o Brasil e mais de 40 países no exterior. Meio-dia nós vamos retornar com a live da oração Guerra contra o Mal, orando pela proteção divina, o Salmo 91. Conto contigo, hein, missionária Vanessa, meio-dia. Deus abençoe, povão. Vamos lá, que Deus nos abençoe. E você que ainda não segue o canal lá no YouTube, Paz Divina, o canal Paz Divina Produção. Colocou no YouTube Paz Divina Produção, vai aparecer lá os vídeos. Esse vídeo também vai para lá. Um abraço, que Deus nos abençoe.